Amém, meus irmãos? Se coloque em pé, vamos abrir a palavra de Deus comigo lá em Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Mateus 44. A Bíblia diz assim, irmãos: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor está vivo, Senhor. O Senhor está vivo, Senhor. E o que oramos, Senhor Jesus, é que possamos ver isso de maneira clara nessa manhã. Possamos, Senhor, sentir o Senhor nos tocar, falar conosco, nos curar, nos sarar, nos mostrar coisas, revelar segredos ocultos, Senhor Deus, que estão escondidos talvez há tanto tempo. Revela a nós, Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso, o Teu reino, Senhor, está entre nós. E porque o Teu reino está entre nós, Senhor Deus, Satanás não tem mais domínio sobre nós. Somos livres, Senhor Deus, fomos libertos. O Senhor nos reposicionou, por isso nos ajude a compreender essas coisas, Senhor Deus, e viver como tal. Senhor Jesus, existe um preço a ser pago concernente ao Teu reino, Pai, e eu peço nessa manhã, se o Senhor está olhando para nós e vendo nosso coração que não estamos dispostos a fazer isso, que essa manhã o Senhor venha ministrar em nós, venha fazer com que venhamos olhar, Pai, para esse tesouro tão precioso, Deus, a ponto, Deus, de olhar e ver tudo o que temos, Senhor Deus, que não, Pai, que puxa, Senhor, esse desejo no coração de entregar tudo e viver essas coisas, Pai. Ministra em nós, para que venhamos nos agarrar às verdades do Senhor, da Tua palavra, Pai, para que ninguém roube, para que ninguém mine de nós, que essa palavra, Pai, possa ser como uma semente plantada em nosso coração, que vai dar fruto, Senhor, a 30, a 60 e a 100, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ministre ao nosso coração, Pai. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Irmãos, essa parábola de Jesus, né? Jesus, ele sobe num barco e ele começa a ensinar a multidão, começa a ensinar os seus discípulos, e ele começa, irmãos, a falar por parábolas. E parábolas, irmãos, são historinhas simples e comuns, que faz sentido para as pessoas daquela época, porque eles eram pescadores, porque eles conviviam com plantações, e as parábolas de Jesus sempre eram referentes àquilo que eles iam entender e compreender, irmãos. E Jesus conta, se eu não me engano, irmãos, 4 parábolas para toda a multidão ali reunida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele então vai para um outro lugar, e só os discípulos escutam outras 3 parábolas. E ele conta uma sequência de 7 parábolas, se eu não me engano, irmãos. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, sobre multidão e discípulos, sobre a multidão ouvir certas coisas, mas os discípulos ouviam coisas mais profundas, mais preciosas, mais grandes da parte de Deus. E eu fiquei pensando na diferença um pouco deles, irmãos, porque a multidão, Jesus amava a multidão, assim como amava os discípulos, mas a multidão sempre vinha até Jesus com uma necessidade para ser resolvida, com algo para ser curado, algum problema na sua vida, alguma doença, alguma enfermidade, algo que Jesus quisesse, algo que eles queriam que Jesus fizesse por eles. Mas quando chegava o final da tarde, ou eles recebiam os seus milagres, era muito comum, irmãos, eles irem embora para suas casas, eles voltarem, eles não ficarem ali. Mas os discípulos, irmãos, continuavam ali, a tal ponto que certa vez Jesus olha e fala assim: está todo mundo me deixando, vocês querem ir também? Né? Pedro, olha, não, eu não vou não, Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre discípulos, irmãos, que escutam mais profundo do que as multidões, que ouvem, escutam da parte de Deus coisas mais profundas do que os demais, e tudo porque querem estar um pouco mais perto deles. A Bíblia diz que quando Jesus sobe no monte para ensinar, irmãos, a Bíblia diz assim: os seus discípulos aproximaram-se dele.
Então os discípulos, irmãos, sempre queriam estar mais perto de Jesus, mais próximo dele. E o fato deles quererem estar mais perto, estar mais próximo, eles ouviam coisas mais profundas do que os demais. E a primeira coisa que eu quero pensar comigo, com você nessa manhã, é sobre isso. Quem nós somos? Como temos vivido? A gente tem escutado os segredos de Deus, irmãos. Se a gente não tem escutado os segredos de Deus, Jesus falar coisas profundas conosco, talvez eu e você temos vivido como multidão, que espera algo da parte de Deus, que quer receber algo, mas que talvez não esteja tão interessado nele, e ouvir ele, saber os segredos dele, e ouvir um pouco mais. Quem nós somos nessa manhã, irmãos? Quem nós somos? E Jesus, irmãos, ele continua, e ele começa essa parábola então dirigida aos seus discípulos. E ele fala que a parábola, né, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Talvez para nós, irmãos, não faça muito sentido, porque a gente não enterra mais dinheiro no campo, né? Eu me lembro quando eu era mais novinho, irmãos, era muito comum no terreno da minha avó eu achar bulica, mas sempre tinha um dono, era de um primo, né, que ele escondia lá e eu achava. Mas nos dias de hoje, ninguém esconde mais um iPhone no campo, não é, irmãos? Um iPad, não, hoje em dia não é mais assim. Mas nesses dias, nesses tempos, irmãos, era assim. Era muito comum uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha um tesouro, ela pensando em que ladrões pudessem roubar, levar dela, ou que até mesmo podia acontecer uma guerra, vinha uma guerra sobre, né, naquele período. Então o que ela fazia? Ela pegava o seu tesouro, colocava dentro de algo, né, um recipiente, um baú, não sei, e ela cavava então um buraco em um campo qualquer, e ela escondia esse tesouro, escondia para que ladrão não levasse, para que se tivesse uma guerra ela não perdesse tesouro. Qual que era o problema disso? O problema disso, irmãos, é que ela não contava para ninguém. Então era muito comum que essa pessoa viesse a morrer, perder a sua vida, seja por uma doença, por velhinho, porque morreu antes do tempo sem saber, e ela não contar para ninguém. Então era muito comum em um campo qualquer ter um tesouro a centímetros da terra, e as pessoas passarem por ali e talvez nem desconfiarem disso. E isso é fato real. Estava vendo, irmãos, de um homem britânico que estava passando com um detector de metais na terra, isso nos dias de hoje, e aquele negócio apitou, e ele então começou a cavar a 30 centímetros da terra. Ele encontrou, irmãos, moedas romanas do 3º século, que pesavam, irmãos, muitos quilos e muitos quilos, e ele então as encontrou, irmãos, de um valor inestimável. Hoje, irmão, nos dias de hoje ele encontrou. Um outro casal saiu com seu cachorro brincar no terreno de casa, californiano, um casal californiano, irmãos. E eles repararam um relevo no seu quintal. E eles começaram a cavar aquele quintal, porque pensaram, nossa, o que será que tem aqui? Na cabeça deles jamais pensariam, vamos achar um tesouro. Não, irmãos, começaram a cavar, talvez porque se encasquetaram com aquilo, está errado, vou arrumar meu jardim, não sei. Mas eles acharam, irmãos, mais de 8 caixas com ouro. Irmãos, dólares, isso, irmãos, ouro, imagine, irmãos, milhões, milhões e milhões. Eles ficaram ricos, irmãos, do nada. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque é comum que existisse tesouros escondidos e que as pessoas não notassem. E o texto aqui está dizendo, irmãos, que o reino dos céus, ele é semelhante, ele é parecido, ele é como? Ele começa dizendo um tesouro escondido no campo. Um tesouro. E tesouro, irmãos, é um lugar onde se coloca coisas preciosas. Tesouro é um lugar, irmãos, onde existe não somente dinheiro em si, mas coisas valorosas para aquela pessoa. O tênisinho do meu primeiro filho. Coisas preciosas para a pessoa, irmãos, ela deposita dentro de um lugar, e isso é um tesouro. E olha só que interessante, irmãos, a Bíblia está dizendo que o reino dos céus, ele é semelhante, ele é como, ele é similar a um tesouro. Aleluia. A um tesouro, irmãos. E quando a pessoa encontra esse tesouro, irmãos,
ela abre então esse recipiente, irmãos, e ela vai se deparar com coisas preciosas que ela talvez nunca sonhou em ter, que ela talvez nunca pensou que teria, alcançaria, poderia desfrutar dessas coisas. Um tesouro inestimável, irmãos, que quem encontra, irmãos, fica feliz, fica alegre, porque achou algo, irmãos, que vale mais do que tudo que tem. E eu fiquei pensando sobre o reino dos céus, irmãos. Sabe por que o reino dos céus, a Bíblia vai comparar ele a um tesouro, irmãos, algo precioso, algo maravilhoso? Porque um reino, irmãos, ele é o que é por causa do rei que tem. Aleluia. Olha só que interessante, a Bíblia diz assim, que quando o ímpio governa, o povo perece, mas quando o justo governa, o povo é abençoado, irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O reino é reflexo do coração do rei. A Bíblia vai contar a história de reis que governaram, e porque seu coração era mau, irmãos, o povo sofria, eles cobravam impostos do povo, o povo vivia, irmãos, pisando em ovos, sofriam, passavam por problemas, irmãos, tinham medo dos reis. É muito comum, irmãos, e Neemias vai falar sobre isso, que ele se achega diante do rei, o rei olha no rosto dele e falou, você está triste, e ele teme. Por que ele teme? Porque o rei, se o cara chegasse triste diante dele, ele falava assim, pode mandar matar. O reino é reflexo do coração do rei, meu irmão. Era muito comum num reino, irmãos, que as pessoas, quem tinha vez eram os nobres, eram os bambambam, eram os caras da grana, irmãos. Mas no reino desse rei, irmãos, o pobre tem lugar. No reino desse rei, irmão, as pessoas simples são bem-vindas. No reino desse rei, irmãos, ninguém sai com fome, ele alimenta a todos. O homem bom, olhe só, irmãos, o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. E sabe por que esse reino é o que é, irmãos? Porque o rei dele tem um coração bom. O rei desse reino é assim, irmãos. Esse tesouro tem amor, irmãos, tem graça, tem misericórdia, tem paz, tem bondade. Esse amor, esse tesouro, irmãos, ele tem coisas, irmãos, tão grandes que nós temos desfrutado, visto, vivido, irmãos, e ainda vamos viver muito mais. E tudo isso reflete o coração do rei do reino, irmãos. Ele é assim, irmãos. Nos tempos de Jesus, irmãos, as mulheres não tinham vez. Nos tempos de Jesus, as crianças não eram nem contadas. E se nós queremos conhecer esse reino, nós precisamos conhecer o rei dele, irmãos. Então eu preciso olhar para como ele viveu, porque ele expressa o reino que ele veio trazer. E irmãos, ele começa, irmãos, a trazer para perto dele pessoas que os religiosos, os crentes da época não trouxeram, irmãos, discriminavam. Ele começa, irmãos, a trazer para perto deles, irmãos, pescadores, pessoas simples, comuns. Começa, irmãos, a acreditar em pessoas, irmãos, que tinham fama de roubar, extorquir as pessoas. Mateus, vem, me segue. E ele, deixando tudo, levantou e foi. Ele começa, irmãos, agora a acreditar em pessoas que todo mundo podia olhar e falar, cara, ele te negou. Não, chama todo mundo, e também Pedro. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Esse reino, ele expressa um coração, o coração do rei. Por isso que é um tesouro inestimável, porque quando a gente olha para o coração de Deus, a gente não encontra ódio, irmãos. A gente não encontra, irmãos, uma espada diante de nós querendo nos matar, mas uma mão estendida dizendo, eu quero salvar você. Quando a gente olha o coração de Deus, irmãos, eu me constranjo, irmãos, porque eu fico pensando na minha vida, quem eu era, o que eu já vivi, e esse rei de alguma maneira me deu uma oportunidade, irmãos, me salvou, alcançou, e começa de alguma maneira agora a me fazer entender, irmãos, que eu posso fazer parte desse reino, e não só fazer parte, mas viver como ele viveu.
andar como ele andou, desfrutar dos tesouros que ele desfrutou. O pastor Dirceu disse, irmãos, que Jesus ele veio, irmãos, e Deus nunca perdeu para o diabo, nunca teve briga entre Deus e o diabo. Mas nós perdemos, irmãos, quando Adão caiu. Então, irmão, Jesus vem e detona o diabo, irmãos. O pastor Dirceu disse, dá um cambal nele. E a Bíblia diz, irmãos, que ele vence o diabo e toma aquilo que o diabo tinha roubado de quem, irmãos? De nós. E agora ele reparte os seus despojos com a gente, irmãos. Um tesouro escondido num campo, mas que quando alguém encontra, irmãos, se depara. Irmãos, vou te dizer um negócio. Eu vivi muito tempo, irmãos, achando que amor não era para mim, carinho não era para mim. Desde cedo assim, irmãos, eu via minha mãe sair trabalhar, eu via o meu pai, de certa forma, não tinha esse relacionamento. Uma vez eu lembro, irmãos, que eu vi o meu tio dar um beijo no meu primo. Eu falei, cara, que coisa esquisita, cara, porque não era comum para mim. Mas quando eu conheci o Rei do Reino, irmãos, cheguei na igreja, um irmão me deu um abraço, irmãos, e um beijão. E aquilo era estranho para mim, porque o meu reino não era assim, o lugar que eu vivia não era assim. E eu comecei a me deparar com essas coisas, irmãos. E eu comecei a compreender, irmãos, que a visão que eu tinha desse rei era de alguém que queria me punir, era de alguém que se eu errasse eu estava frito. Mas eu comecei a ver que ele não era assim. Comecei a compreender que ele não somente não era assim, mas que ele tinha algo com a minha vida, tinha propósito para mim, que ele queria fazer algo na minha vida. Eu não sei, meu irmão, como você se encontra hoje, com o que você tem passado, o que você tem vivido. Eu não sei qual teu pensamento a respeito desse rei, mas eu quero te dizer uma coisa: há um tesouro precioso te esperando. Há coisas dos céus, irmãos, que Deus quer revelar, irmãos, àqueles que esperam nele. Há coisas preciosas que Deus quer fazer na minha e na sua vida, irmãos, grande demais, irmãos. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã: conheça o coração do rei, porque aí o reino vai fazer todo sentido, as leis desse reino vai fazer todo sentido. Não é de se pensar, meus irmãos, alguém que encontra um tesouro e ele esconde de novo, sai correndo, irmãos, e começa a vender tudo que tem. Pera lá, irmãos, o cachorro, o gato, vai tudo, irmãos. Começa a vender, irmãos, talvez a casa, os bens. Já para eu pensar as pessoas falando para ele: cara, você está doido. Você está doido, você está vendendo, cara, você demorou tanto para conquistar essas coisas, foi suado. E vou te dizer, irmãos, o cara dessa história não era alguém rico, não. Sabe por que ele não era alguém rico? Porque naquele tempo, irmãos, a Bíblia diz que ele comprou o campo. Primeiro, o campo não era dele. Outra coisa interessante, irmãos, é que um dono do campo geralmente não trabalhava no seu campo, ele tinha trabalhadores para ele. E outra coisa, irmãos, é que se ele não fosse um trabalhador, no mínimo ele era alguém que arrendava aquele campo e pagava tributos e recebia bem pouquinho pelo seu trabalho. Então esse cara suou muito na vida. E ele chega lá, irmãos. Imagine falar para a mulher, irmãos, não sei se ele é casado, mas estamos indo embora. Não, ó, pode, não precisa de nada. Você já parou para pensar nisso, irmãos? E aí, irmãos, e ele faz isso, não faz assim: ai meu Deus, tem que vender tudo. A Bíblia diz que ele faz isso com alegria, porque ele achou algo mais precioso, irmãos, do que tudo que ele tinha. E eu lembrei, irmãos, eu gosto de lembrar, irmãos. Eu me lembro, irmãos, que eu chegava do trabalho, na frente da minha casa, onde eu me reunia com a piazada. E eu não tinha assim, irmãos, prazer, vontade de ir para casa. Não tinha, irmãos. Era gostoso para mim. Então eu descia do ônibus e ficava ali com os piá. E nós ficávamos brincando, falando abobrinha, conversa, essas coisas de piazada.
E eu ia para casa assim, irmãos, muito tarde. E isso era todo dia. Mas eu me lembro, irmãos, que algo aconteceu. Um dia eu entreguei minha vida a Jesus. E irmãos, eu me lembro que eu não tinha mais vontade de ficar com os piá. Agora, sabe o que eu fazia, irmãos? Eu ia para casa, eu arredei meu guarda-roupa para frente, assim, irmãos. Ficou um espaço entre a parede e o guarda-roupa. Deixei uma portinha para me passar. E eu ia para lá, irmãos. E eu ficava lá, irmãos. E daí eu saía chorando e minha mãe olhava assim, meio E daí eu passava pelos piá, irmãos. Uma vez eles me pararam, o pastor Nel me parou e falou assim: ô Adriano, o que está acontecendo, cara? Eu falei: ué, o que, cara? Você não fica mais com nós, cara? Ô, cara, você parece que está virando as costas para nós. Eu falei: não tem nada disso. Cara, é que agora eu entreguei minha vida a Jesus, cara. E eu tenho vivido coisas tão preciosas, cara, que... E daí, irmãos, eu comecei a ir para lá. E eu fiquei pensando, como que pode, irmãos, um jovem de 18 anos não querer mais brincar, fazer as coisas, irmãos, não querer mais estar com a galera e ficar num quarto fechado, irmãos? O que o jovem encontrou que o prendeu assim? E você sabe o que eu estou falando, porque eu sei que se você serve a Jesus, irmãos, você já deixou muita coisa. Fui no cinema pela primeira vez, irmão, assistir Paixão de Cristo. Não sabia quem tinha jogado, quem tinha perdido, não sabia quem gol que tinha feito, se tinha ido para esse tipo para aquele, irmãos, fiquei perdido. E sabe por quê, irmãos? Porque eu entrava naquele quarto e Jesus começava a falar comigo, irmãos. Eu lembro até hoje minha mãe falando: Adriano, para de rir sozinho, piá. A minha tia acordando: quem que estava com o violão até essas horas, Adriano? E meus irmãos, eu fiquei pensando, esse dia eu fui na casa de uns meninos, pastor, tinham entregado a vida a Jesus. Os caras de tarde, irmãos, falando com Jesus. Piá, irmãos, podia estar no campinho jogando bola. E eu falei: cara, esse dia veio um jovem falar comigo, triste, chorando, irmãos. Eu falei: o que foi? Eu achei que ele ia falar: cara, meu iPhone quebrou. Ah, estou gostando da fulana. Sabe o que ele veio chorando? Pastor, pastor, eu não tenho conseguido sentir Jesus de maneira profunda. Eu falei: esse cara encontrou um tesouro, irmãos. Porque daí nada fica bom, irmãos. Nada fica bom. Não tem mais algo que te faça, irmão. Se você não está bem com ele, está tudo ruim. Ele é um rei, irmãos, e ele quer estar com a gente, irmãos. Ele não coloca uma barreira de soldado dizendo ninguém passa, não, irmãos. Ele quer brincar. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele tira as vestes dele, precioso, irmãos. E quem o encontra tudo. E não consegue mais viver como era, irmãos. Não consegue, irmãos. Fica deslocado, não sabe para onde vai. Eu me lembro, irmãos, que eu queria muito ser batizado no Espírito Santo. E, irmãos, eu já tinha passado anos e nada, irmãos. E eu, irmão, já fiz tudo quanto é tipo de oração. Jesus, é pecado. Jesus, o Senhor não gosta de mim. E, irmãos, olha, tudo quanto é questionamento. Meus pais pecaram, eu não recebo. E, irmãos, eu desmontei minha cama. E daí eu deixei um sofá assim. E durante a noite eu erguia esse sofá, trancava a porta, fazia do sofá uma porta, ligava o rádio num DVD do pastor Antônio Cirilo, Arma de Defesa e Arma de Ataque. Quem já escutou esse, irmãos? Se você não escutou, irmãos, está aí uma boa dica. E, irmãos, eu ficava lá: quero ser batizado, sozinho, irmãos. Aí, irmãos, comecei a levar a piazada junto. Vamos lá, piazada. Um dia, irmãos, minha prima,
Eu nunca tinha visto aquilo. Ela ficou embriagada, bêbada mesmo, irmãos. E ela encostava nos outros, bum. Sabe aonde? Num quarto, com o sofá erguido. Um dia vi um jovem sem um frio de lascar, irmãos, um frio de lascar, e eu vi nós orando junto, daqui a pouco eu olhei, ele estava sem camisa, pastor Nel. Eu olhei aquilo, meu Deus, um frio de lascar, ele sem camisa, ele, o senhor veio, eu não visto a camisa. O que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Pensa comigo, jovens, que podiam estar fazendo tantas outras coisas, mas que não queriam saber de mais nada. O que eles acharam, irmãos? De tão precioso, de tão profundo, de tão grande, irmãos? Eles acharam o rei do reino. Se você tentar entrar nesse reino, meu irmão, sem conhecer o rei desse reino, você vai ficar perdido, deslocado, porque você não vai entender o que é o amor e a misericórdia sobre a sua vida. Mas quando, irmãos, você encontra o rei desse reino, irmãos, e ele derrama sobre você, o coração dele, a pessoa dele, o carinho dele, ele começa a olhar para os teus olhos e dizer, olha, eu sei que você sempre teve um pai ausente, mas agora eu sou teu pai, eu amo você, você não é mais assim, você é assado. Tudo muda, irmãos, tudo muda. Tudo muda. Ah, irmãos, quando eu lia na Bíblia, você é meu filho, aqui eu tenho prazer. Ah, irmãos, isso cortava meu coração. Isso mexia comigo, irmãos. Eu lembro até hoje, meu pai dizendo assim para mim, eu comecei o EMITA, ele falou assim, vai lá mesmo, Adriano, isso dá dinheiro. Eu lembro do meu pai dizendo assim, Adriano, vou cuidar de você até os 18, porque é minha obrigação. Mas depois você vai se virar. Mas daí eu olho e me deparo com um pai, que olha nos meus olhos e diz assim, você é meu filho. Isso me quebrou, irmãos. Ele derramou esse tesouro no meu coração, na minha vida, irmãos. E agora eu compreendi, irmãos, o amor dele pelas pessoas. Eu comecei a compreender o que o meu pai vivia e que, cara, ele não tinha culpa. Eu sentei, olhei para o meu pai e falei, pai, eu amo você, pai. Eu te perdoo. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava pegando dos tesouros que Jesus havia derramado sobre mim, irmãos, e repartindo com as pessoas à minha volta. Esse tesouro é precioso demais, irmãos, que faz a gente vender tudo que tinha. Nada mais tem valor, irmãos. Nada mais tem valor. Eu sei, irmãos, pode ganhar iPhone, iPad, iFood, o que for, irmãos. Você vai ganhar e vai te dar uma alegria, vai ser gostoso ganhar essas coisas e é bom, irmãos. Mas quando a gente não está bem com ele, irmãos, está tudo errado. Está tudo errado. E a Bíblia diz assim, irmãos, que certo homem, a Bíblia não fala assim, não, um homem nobre, não, a Bíblia diz certo homem, se referindo que pode ser qualquer um, irmãos, pode encontrar esse tesouro. Qualquer um, irmãos, pode se deparar com algo tão precioso assim, e está para todos. E a Bíblia vai ser muito clara quando ela demonstra, irmãos, Pedro, um pescador, tendo encontro com Jesus. Paulo, irmãos, um cara que matava os cristãos, que perseguia os cristãos, irmãos, agora se deparando com Jesus. Qualquer um, irmãos, está disponível para qualquer um. Qualquer um pode de alguma maneira, irmãos, viver e desfrutar desse tesouro. Mas vou te dizer uma coisa, não ache esse tesouro, irmãos, e nunca mais volte a buscar. Volte a buscar, irmãos. E para voltar a buscar, irmãos, a Bíblia diz que ele vendeu tudo. Ele achou algo tão precioso que era tudo. E isso me leva a pensar no preço
A salvação, irmãos, ela é de graça. Nós podemos desfrutar dela, ela é para todos. O pastor Dirceu usou um exemplo precioso de Pedro, que Jesus fez um milagre na vida dele, deu um monte de peixe para ele e era tudo bênção, não tinha nada de maldição naquilo, irmãos. Mas Jesus falou assim, ó, vem e me segue. Acho que ele não comeu nenhum peixe, irmãos. E foi. Deixou tudo. E foi. E quando a gente lê a Bíblia, você vai ver Jesus convidando pessoas, irmãos, para se envolver, para vir. E os caras dando desculpa. Não posso. Me deixa enterrar meu pai. Puxa, não posso. O jovem rico, irmãos, acho que ele tinha tanta riqueza, irmãos. Ai, cara, não consigo abrir mão de tudo isso. Não consegui ver, irmãos, o tesouro que estava à sua frente. Existe um preço a ser pago, irmãos. E se não existisse, irmãos, existe um preço a ser pago. E esse preço às vezes custa, irmãos. Custa. Custa os seus amigos dizendo para você, e aí, cara, você deixou tudo, não fica mais com nós. Custa, irmãos, você continuar mesmo que quando às vezes as pessoas que você mais esperava que te apoiassem, falam assim, não, cara. Custa, irmãos. Custa, irmãos, abrir mão de coisas, irmãos, que talvez você foi tão valiosa para você por tanto tempo, que fez sentido para a tua vida há tanto tempo, e agora você vê, cara, não, para me ter esse tesouro, eu preciso me desfazer dessas coisas, eu preciso abrir mão delas. Isso coloca as pessoas em xeque, e agora? Fico com aquilo que tem valor para mim, que é importante, que eu conquistei durante a vida toda, minha reputação, minha fama. Fico com essas coisas aqui que eu gastei anos conquistando, ou abro mão disso aqui para não ser ninguém aqui, mas ser alguém precioso nesse reino. Quem nós seremos, irmãos? Qual é o preço que a gente está disposto a pagar? Eu vou te dizer um negócio, irmãos. Pastor Nel, eu tive um sonho essa noite. Lembra quando o pastor Sérgio de Castro foi nos convidar para trabalhar com célula? E ele falou assim, irmãos, estou chamando vocês talvez para o nosso último desafio. Vocês lembram disso? Quem estava nesse dia? O pastor Sérgio falou assim, ó, talvez seja um dos nossos últimos desafios aqui nessa terra. Mas essa noite, irmãos, eu sonhei que o pastor Nel nos dizia, irmãos, ainda existe mais um desafio para nós. E o pastor falou do poder e amor, sobre amar pessoas e demonstrar o reino de Deus para elas. Jesus está vivo. Existe um tesouro precioso, irmãos. E as pessoas talvez lá fora, por isso que vivem o que vivem, só pegaram o que são, eles não viram ainda esse tesouro, eles não descobriram, irmão, não encontraram esse tesouro. E se nós cavássemos um pouquinho para eles, irmãos? E se nós passássemos, esbarrássemos, ó, aqui, cara? E se nós começássemos, irmãos, a viver de tal maneira, irmãos, Jesus está vivo, cara, então, cara, eu quero orar por você, e as pessoas serem curadas, e então, cara, olha só a mulher do fluxo de sangue, irmãos, 12 anos, tinha gastado tudo o que tinha, irmãos, mas ela tocou em Jesus, tudo mudou. Estava vendo um vídeo, irmãos, de um homem de Deus, ele chega para um rapaz de cadeira de roda e diz assim, deu um abraço nele e falou, Jesus te ama. E esse cara todo duro assim, não queria muito saber, tal, e se afastou. Esse homem de Deus, irmãos, correu no caixa eletrônico, sacou $100. E ele falando no vídeo, cara, Jesus falou para mim que ele precisa de $100. Ele vai de novo até esse homem, irmão, ele fala assim, abre sua mão. Ele abre a mão. Quando ele abre a mão, ele coloca $100 na mão dele. Esse cara começa, irmãos, a rir, a sorrir, a ficar, meu Deus do céu. E ele pergunta, posso fazer uma pergunta? Ele pode, para que você precisa de $100? Ele então diz assim, paguei todas as minhas contas, mas faltou o seguro, $97.
E se nós começarmos, irmãos, a compreender, irmãos, e ser usados dessa maneira para demonstrar que Jesus está vivo, e se importa com elas, que existe um tesouro, irmãos, mais precioso do que algo que tudo que ela tem vivido, irmãos, existe. Talvez a gente tenha que esbarrar nesse morrinho, porque eu vou te dizer um negócio, pode estar escondido, irmãos, mas uma coisa eu sei, deve estar, centímetros da terra, deve estar assim, irmãos, porque Jesus, Deus, quis se revelar ao homem, e a maior prova disso é que Ele se fez um, andou entre nós, comeu com os homens, sentou com eles, bebeu água que nós bebe, amou pessoas, curou enfermos. Deus quer se revelar a nós, e a Bíblia diz que Ele fez isso, irmãos, através do Filho. Amém, meus irmãos? Irmãos, se coloquem em pé.